Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero trazer aqui uma mensagem que reflete a respeito de um texto que está registrado em Atos 16:31 e que tem sido muito distorcido pela igreja. E eu quero mostrar aqui a verdade da palavra de Deus sobre esse assunto. É o texto que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu quero refletir com você o seguinte: esse texto aqui é uma promessa de Deus? Deus está prometendo aqui que se a gente se converter, vai salvar toda a nossa família? É isso que Deus está prometendo aqui? Que se, por exemplo, se eu me converto, automaticamente a salvação está garantida para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais? É isso que Deus está prometendo? Ou será que a palavra de Deus ensina diferente? Quero que a gente reflita aqui sobre esse texto, porque na minha opinião ele tem sido distorcido e isso tem trazido um problema para muita gente. Porque esse texto eu vou mostrar que ele não é uma promessa de Deus de que a nossa casa vai ser toda salva se a gente se converter. Muitas pessoas têm usado esse texto como se fosse uma promessa de Deus e têm feito, na verdade, uma falsa promessa e gerado falsas esperanças nas pessoas. É claro que nós temos que ter fé e acreditar e esperar que a nossa casa se converta. Mas Deus nunca prometeu que isso aconteceria caso a gente se convertesse. Vamos entender o que a palavra de Deus ensina. Eu vejo duas opções que são possíveis nesse texto. Primeiro, pode significar salvação da morte física. Paulo pode estar falando aqui de salvação de uma morte física. E eu vou mostrar para você o porquê. Lá em Atos 16:31 fala da conversão do carcereiro. E diz aqui um pouco antes que Paulo e Silas estavam no cárcere, estavam louvando a Deus. E aí o que foi que aconteceu? Houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, como diz o versículo 26, capítulo 16. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por que ele ia suicidar-se? Queria se suicidar porque ele sabia que se os presos fugissem, ele ia ser responsabilizado. Naquela época, se um preso fugisse, o carcereiro era responsabilizado. Ele poderia ser morto. Por isso que ele queria se suicidar quando ele viu as portas abertas. E ele despertou do sono, pensava que todo mundo tinha fugido. Por isso ele queria se matar, ele estava temendo pela sua própria vida, então ele já queria antecipar logo a sua morte. Então, Paulo diz o seguinte no versículo 28. Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Veja aqui o seguinte: existe uma possibilidade de que quando o carcereiro falou assim: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Pode ser que ele tenha falado de uma salvação no sentido físico. Ou seja, como é que eu vou escapar de ser punido pelo fato das celas terem se aberto aqui? Vão cobrar de mim, podem me responsabilizar. E aí Paulo diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pode ser que Paulo tenha se referido à salvação aqui no sentido de salvação física, querendo dizer assim: não se preocupe, creia no Senhor Jesus, Ele vai dar livramento para vocês. Vocês não vão, a sua família não vai sofrer, você não vai ser responsabilizado pelo que aconteceu aqui, por as cadeias as portas terem se aberto e as cadeias terem se soltado de todos. Essa é uma possibilidade, embora não dê para afirmar com certeza que seja essa a interpretação correta.
Outra coisa que pode significar aqui é salvação espiritual realmente. Mas a grande questão é o seguinte: essa salvação que está sendo prometida aqui, pode ser que o carcereiro realmente tenha entendido de alguma maneira que precisava de salvação espiritual. E aí eles dizem para ele, respondem para ele, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pode ser que eles tenham realmente dito o seguinte: olha, crê em Jesus, você vai ser salvo, e a sua casa também, no sentido realmente espiritual, de salvação do espírito, de novo nascimento. Só que o que eu quero mostrar é o seguinte: embora essa interpretação seja a mais provável, eu creio muito mais nela, de salvação espiritual, de que está falando de salvação espiritual, com certeza essa promessa aqui foi específica para o carcereiro e para a sua casa. Não é uma promessa universal para todos os crentes, eu vou mostrar o porquê que não é. E aí diz depois aqui que eles lhe pregaram a palavra e a todos os da sua casa. E aí eles todos receberam a palavra e foram batizados naquele mesmo dia. Eles creram em Deus e foram salvos. Mas a palavra foi pregada para todos. Todos se converteram, receberam a Cristo como seu Senhor e foram salvos. Agora eu quero mostrar o porquê que essa promessa, certamente ela foi específica para o carcereiro e para a sua família. Isso não significa que toda vez que alguém crê, toda a sua família vai estar garantida, salva. Isso é contrário a todo o restante da Escritura. E quando a gente interpreta um texto, principalmente se esse texto é mais difícil, eu não posso interpretar ele isoladamente. Eu tenho que interpretar ele no contexto de toda a Escritura. Eu tenho que ver o que toda a Bíblia fala a respeito de salvação. Então, se a gente olhar, a gente vê que a Bíblia ensina que a salvação ela é individual. Marcos 16:16 diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Veja que é quem crê e for batizado será salvo. A salvação é para quem crê. Não é por tabela, não é porque eu sou salvo e aí por tabela toda a minha família vai ser salva. É para quem crê. É para aquele que coloca sua fé em Cristo, que se arrepende dos seus pecados, que o reconhece como o Senhor da sua vida. E aí, consequentemente, ele se batiza. Isso aqui é uma consequência natural de quem crê. Por isso que ele fala: quem crê e for batizado será salvo. Porque quem crê sempre vai buscar se batizar, obedecer essa ordenança de Jesus e se batizar. Então a salvação é para quem crê. Não é para quem não crê e vai ser salvo de tabela porque eu fui salvo. Por exemplo, a minha esposa ser salva por causa que eu criei. Ela precisa crer também, ela precisa exercer fé, ela precisa se arrepender dos seus pecados, senão ela não vai ser salva. Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Então, não existe isso de dizer que eu, por causa de uma outra pessoa, eu vou ser salvo. Cada pessoa vai prestar contas a Deus individualmente. Deus vai julgar cada pessoa individualmente, pessoalmente. Eu vou prestar contas da minha vida, do que eu fiz ou deixei de fazer, se eu acreditei em Jesus, se eu o segui ou não. Então ninguém é salvo por tabela. E Deus não vai salvar alguém por tabela. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Nós vemos até na questão do princípio da liberdade, da livre escolha que Deus nos dá. Deus oferece a salvação a todos os homens, deseja que todas as pessoas sejam salvas, mas Deus espera que elas respondam com amor. Voluntariamente respondam ao chamado de Deus para a salvação. Se alguém fosse salvo por minha causa, Deus não estaria respeitando a voluntariedade daquela pessoa. Estaria trazendo ela automaticamente para a salvação, independente do que ela quer ou não. E isso não existe. Deus respeita a individualidade de cada um e a livre escolha de cada pessoa de rejeitar a Cristo ou não.
Cada pessoa da família tem que exercer fé. Ninguém vai ser salvo por causa de ninguém. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Se a pessoa vai prestar contas de si mesmo a Deus, é porque, obviamente, ela teve que fazer uma escolha, ela teve que se voltar para Deus, ela teve que desejar receber a salvação. Deus não chamou ela sem ela querer. Isso não existe. Outra coisa, nós vemos que familiares de servos de Deus muitas vezes se opõem à fé. A Bíblia registra que aconteceria de muitas pessoas se oporem à fé. Muitas pessoas da própria família. É o que a gente vê em Mateus 10, versículo 34. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, que é Jesus falando. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está mostrando aqui? Que a vinda dele ao mundo, em vez de trazer paz, muitas vezes traz espada. Por quê? Porque ia haver guerra dentro da própria família. Porque alguém ia crer, outros que não iam crer iam se levantar contra aquela pessoa. Ia haver oposição dentro da sua própria casa. E por isso a pessoa precisava amar mais a Deus do que a sua própria família, para poder seguir a Jesus. É o que mostra também em Lucas 21. Quero ler para você Lucas 21, versículo 16. Olha o que diz também aqui. Lucas 21, 16. E sereis entregues até por vossos pais. Jesus está falando dos últimos dias, quando as pessoas iam entregar umas às outras para as autoridades que estavam perseguindo os cristãos. E aí ele diz: sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Então Jesus está dizendo que dentro da própria família vai haver traidores, vai haver traição nos últimos dias. Veja que nem toda a casa vai ser convertida. É claro que alguém pode argumentar assim, que a pessoa pode até agir assim, mas no final da vida, nem que seja no último dia, ela vai acabar se convertendo. Não existe promessa de Deus dizendo que vai acontecer isso. Não existe. Aquela de Atos 16:31 não está prometendo isso. Como eu já mostrei aqui, a salvação é individual. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A gente vê, está registrado lá em João 7,5, que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Veja que os próprios irmãos de Jesus, da família dele, não acreditavam nele. Nós vemos que Tiago se converteu depois. Mas nós não sabemos dos outros. Pode ser que tenham se convertido ou não. Mas os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, com o próprio Jesus aconteceu isso, da sua casa não se converter. Pelo menos nós não sabemos se eles se converteram depois, mas pelo menos no momento que foi registrado aqui, não tinham se convertido. E para finalizar, para colocar um prego no caixão dessa falsa doutrina e acabar com ela de uma vez por todas, de que se você crê no Senhor Jesus, toda a tua casa vai ser salva automaticamente, eu quero ler Lucas 17, versículo 32. Tem gente que, porque você pode ter pensado assim, não, mas a pessoa pode não crer num momento, mas no final da vida ela vai crer. Será que todos da sua casa vão realmente crer? Nem que seja no último dia e todo mundo da sua casa, da sua família vai para o céu? Será que é isso que a Bíblia promete? Não é isso que a Bíblia descreve como realidade. Veja o que diz aqui. Lucas 17, versículo 32, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará.
É interessante esse exemplo da mulher de Ló, porque Ló foi salvo da destruição. E Ló foi um homem, segundo a Bíblia, um homem de fé. Mas a mulher de Ló pereceu. A mulher de Ló não foi salva. Aí você pode pensar, isso foi no Antigo Testamento, não é assim hoje. O Antigo Testamento também mostra a realidade de Deus, como são as coisas. Ló foi salvo e a mulher dele não foi. Nós vemos que muitos reis na época de Israel foram tementes a Deus, foram salvos, e os filhos foram reis horríveis, que não seguiram a Deus, que não tiveram temor a Deus. A salvação é individual, meu irmão. Lá em Ezequiel mostra isso claramente, que cada um vai colher as consequências do seu próprio pecado. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Lá, deixa eu terminar de ler esse texto aqui de Lucas. Diz assim: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Esse texto, todo mundo sabe que fala do arrebatamento. E fala claramente aqui que 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Quem é que vai estar numa cama junto? E um vai ser arrebatado e o outro não vai? Um casal, pessoas que estão casadas, vão estar na mesma cama. Isso aqui acaba com essa doutrina totalmente, porque mostra que vai chegar o dia do arrebatamento e vai ter casos em que o marido vai subir ou a esposa vai subir para se encontrar com Cristo e a outra pessoa não vai ser arrebatada. Isso mostra claramente que o fato de o marido se converter não dá automaticamente a salvação para a mulher. Esse texto prova isso claramente, esse texto tira toda dúvida, acaba com essa doutrina. Deixa eu mostrar para você o texto de Ezequiel. Ezequiel 18:19 diz assim: mas dizeis, o povo de Israel dizia, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Ou seja, se o pai viveu em pecado, mas o filho foi reto e justo, ele viverá por causa disso. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, a responsabilidade, meu irmão, é pessoal. Eu não vou sofrer por causa dos pecados do meu pai. Se o meu pai for condenado, se eu for uma pessoa que acreditar em Jesus e viver uma vida reta, eu vou ser salvo, não importa se ele foi condenado. E da mesma maneira, se ele for salvo, viver uma vida reta diante de Deus, e eu viver no pecado, ele vai ser salvo e eu vou ser condenado. Porque diz aqui claramente: a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Isso aqui é claro como água. A responsabilidade é pessoal. Então, meus irmãos, vamos parar de deturpar a palavra de Deus. Vamos entender a Bíblia como um todo. E pare de ficar fazendo falsa promessa para as pessoas. Você não tem que ficar prometendo o que Deus não prometeu, fazendo com que a pessoa fique frustrada se de repente seu parente não se converte. Ensine a verdade, que Deus ama a sua casa, que Deus quer salvar a sua casa, mas você precisa pregar o evangelho para eles, você precisa orar por eles. Se eles se converterem, Deus os salvará, e Deus quer salvá-los. Deus vai se empenhar nisso, Deus vai fazer de tudo para isso. Mas se eles não abrirem o coração deles, infelizmente eles serão condenados. Essa é a verdade. Pregue a palavra de Deus corretamente. Pare de ficar fazendo falsas promessas, usando versículos isolados como base. Pregue a palavra de Deus corretamente e deixe de mentir para as pessoas usando a palavra de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Dê uma curtida
para ajudar a impulsionar o canal, para que essas mensagens possam alcançar mais pessoas, elas sejam abençoadas por Deus também. Faça um comentário. Se você quiser, se inscreva no meu canal Evangelho de Jesus, para que você possa ver quando uma mensagem for publicada. Toda semana eu estou publicando uma, graças a Deus. Então, se você quiser, contribua para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.